urbanista, professor da Uniamérica. Bom dia, professor. Obrigado pela presença aqui no estúdio da Rádio Cultura. Bom dia, eu que agradeço o convite, é sempre um prazer poder abordar assuntos polêmicos aqui com vocês. E a professora Luciana Vera, que é bióloga também aqui conosco. Bom dia, professora. Obrigado pela presença aqui. Bom dia, obrigada pelo convite. Vamos tentar estabelecer uma conversa aqui de meia hora. Eu pergunto primeiro para a professora Luciana, ou pergunto para o Alexandre, para os dois então. Qual é o estado das árvores em termos, como é que a gente fala sobre o ponto de vista da biologia, da botânica, estado de saúde das árvores, é isso? Uhum. Da Avenida Pedro Basso, que é uma avenida esteticamente linda, o povo gosta, bate palmas, já saiu não só em Foz do Iguaçu, já é conhecida, enfim, cartão postal e tal. A Avenida Pedro Basso, principalmente entre Rosa Cirilo, né? Rosa Cirilo e a Costa e Silva, acho que é Venezuela, né? Principalmente ali nesses dois, nesse trecho, né? De arborização. Como é que estão as árvores ali, professora? Se você quiser saber o estado de saúde, a gente tem que examinar as árvores, né? Não dá para dizer assim no olhômetro. Agora, o que a gente pode verificar é que, de modo geral, essas árvores cumprem várias funções ecológicas e sociais hoje, né, na região. Elas têm funções climáticas, elas têm funções em relação aos passarinhos, aos insetos, enfim, né, aos polinizadores da região, tem uma função estética social também, climatológica. Agora, para a gente falar do estado de saúde, a gente não fala levianamente. Você precisa examinar cada árvore para saber o estado dela. Não bate um olho e fala assim, eu acho que está bom, eu acho que não está bom, né? Quer dizer, não tem essa aparência externa, estética, de alguém olhar. E qual que seria o exame a ser feito? O que precisa? Não, tem algumas coisas que você identifica morfologicamente, a gente fala, né? Pela aparência dela. Mas tem algumas coisas que não. Então, o que você identifica pela aparência? Se ela está com podridão, né? Se tem algum elemento ali de algum inseto que entrou, causou alguma doença, ou algum vírus, alguma bactéria, algum fungo, ele vai fazer como faz com a gente, deixa ferida, né? Deixa uma fragilidade que você pode identificar e falar, aqui tem alguma coisa a ser tratada. Mas o nível de comprometimento disso, aí você tem que avaliar caso a caso. Outra coisa que você consegue verificar externamente, né, sem fazer um exame da parte interna da árvore, né, do lenho dela, é o estado de equilíbrio dela. Então, quanto que ela está bem enraizada, vamos dizer assim, no chão, e está se sustentando, como que a arquitetura dela, né, o desenho, a distribuição dos galhos dela, permite que ela se sustente adequadamente ou não diante do ambiente que ela está. Por exemplo, um lugar que tem furacão não é a mesma coisa que um lugar que é tranquilo, né? Sim. E algumas árvores têm raízes bem superficiais, outras têm raízes bem profundas. Então, depende também da espécie. Se é uma árvore que tem a raiz superficial, que não resiste a vento e que ainda por cima está doente, claro que essa é uma árvore que oferece risco. Mas se é uma árvore que tem raiz profunda, que está saudável, mesmo que ela esteja velha, não tem nenhum problema, ela pode ficar lá até o fim dos dias dela. Não vai causar problema. São tipuanas, no caso, são árvores de raiz profundas, né? As tipuanas são. A gente tem várias árvores ali, não é uma rua de uma espécie só, né? Uhum. Mas as tipuanas se destacam ali. Professor Baltazar, como é que o senhor vê a situação? Olha, eu tive acesso ao parecer, né, da Secretaria de Meio Ambiente sobre a análise dessas árvores, e realmente são 7, a recomendação, né, provavelmente de substituição, são 7 tipuanas e 18 alfeneiros. A Luciana conhece melhor do que eu essas espécies, né? Como é que a gente vê isso sobre a ótica urbanística ou paisagística, né? Como você mesmo disse, é uma rua que já foi aventada até ser patrimônio, né, da cidade, não é uma rua que foi solicitado tombamento, pela característica paisagística. É muito bonita, né? Porque a gente vê muitos casais recém-casados tirando fotos lá naquele local, já foi capa de revista, então acaba tendo um valor sentimental para a nossa cidade.
Porém, por outro lado, eu vejo que essa discussão é conciliar esses interesses, né? Por um lado, é um valor você ter uma avenida que é um exemplo de arborização para a cidade, pela sombra. Ali você tem uma melhoria da temperatura ambiente, a melhoria de qualidade de vida, a questão até da umidade do ar, você cria um microambiente ali muito positivo. Por outro lado, né, a gente sabe que tem algumas espécies que, às vezes, dependendo do vendaval, pode cair galho em cima de veículos, pode ter problemas ali, até de risco de vida. E, confiando nesse parecer, que eu acredito que deve ser levado em consideração ou até ser aprofundado, se houver árvores doentes com um risco maior de queda, eu penso que devam ser substituídas. Mas eu penso que, para poder tomar essa decisão, precisa-se realmente ter uma certificação disso, de que a preservação pode acarretar um risco maior para quem estiver passando ali um dia. Porque, de professor, eu acho que essa discussão se acalorou um pouco, foi até em consequência de uma entrevista aqui na Rádio Cultura, de uma reportagem que foi feita aqui na Rádio Cultura. E alguém teria dito, nós temos que trocar todas as árvores. Opa, aí, claro, a população fala, que história é essa? Né? Mas, pelo que o senhor está explicando, se são 7 árvores, sob o ponto de vista 7 tipo anos, as outras... Não, mas se a gente for falar do parecer, aí é uma outra história. O parecer, por ele, a gente teria que tirar aqui 1/3 das árvores que estão lá para mais. E 1/3 é muita coisa. Sim. São 25 de um total de 95. Não são, porque assim, é razoável e ruim juntas, dá 56. Só que ele também recomenda que alfeneiro, leucena e 7 copas, que não são nativas, sejam substituídas. Então, se for juntar com isso, são mais 10, né, dentro das boas ali, e isso daria 66. 66 de 150... Da metade, mais ou menos, quase a metade. Passa da metade. Mas o parecer não coloca como necessidade de substituição, por exemplo, dessas 31 que estão razoáveis. Ele põe no parecer o seguinte, que é o André Xavier, que é o biólogo lá da secretaria. Ou seja, é o parecer de um biólogo. E ele até diz no parecer dele, olha, a gente não teve condições de fazer um levantamento mais aprofundado, porque precisaria pelo menos um tomógrafo. Um equipamento, né? Então não dá para ver nada, a não ser pela coisa externa. O problema maior, e acho que a questão central é essa que você lembrou agora, né? Quando o Marcos, que é o diretor do urbanismo lá da secretaria, veio aqui ao microfone da cultura e disse, olha, nos próximos dias vão ser muito criticados pela população, porque nós vamos ter que tirar as árvores da Pedro Bassa, porque elas estão todas doentes. Isso é velhas, né? Ele falou. Velhas e doentes. Aí não tem 95 consideradas boas. Tem 31 em estado razoável, que o parecer do próprio biólogo da secretaria diz, olha, essas merecem um certo cuidado para ter manutenção. Ele nem manda no parecer dele, temos que trocar. E tem 25, que é 17% das árvores, que talvez tenham que ser suprimidas e substituídas gradativamente. Então, o problema está numa manifestação tão definitiva, tão afirmativa. É a generalização. Que vira o alarmismo, né? Do diretor que veio aqui, porque me chamou a atenção justamente isso. Ele veio aqui e falou, né? As árvores da Pedro Bassa estão velhas, vão precisar trocar. Aí eu até fui pesquisar o que é uma árvore velha. A árvore mais velha do Brasil fica em Santa Rita do Passa Quatro, lá no interior de São Paulo. É um jequitibá rosa, tem 600 anos e não está velho. E Foz do Iguaçu tem 108 anos mas nem todas as espécies vivem têm a mesma duração. Tudo bem, mas Foz do Iguaçu tem 108 anos e aquelas árvores ali foram plantadas bem depois. Então, eu não vejo árvore, não acredito em árvore velha. A árvore vive em centenas de anos. É uma árvore mal cuidada que fica doente e pode cair, né? A questão é essa. Elas foram mal cuidadas, não foram cuidadas da saúde dela, porque me parece que Foz do Iguaçu também não tem esse cuidado, né? Porque daí... Acho que a gente tem um problema na cidade básico, que é a falta de um plano de arborização. Um plano de arborização define, não na emergência, mas no planejamento, com antecedência, né, que árvores precisam ser substituídas, quando, por quais outras, como vai ser o processo, que árvores precisam de mais frequência de manutenção, como vai ser feito esse processo de manutenção.
que árvores devem ser replantadas ou devem ser plantadas em áreas que ainda não são arborizadas, né? Uma série de coisas, e a gente não tem nesse momento um plano de arborização. Então as atuações acabam tendo que ser sempre assim, em resposta a uma demanda emergencial. Caiu a árvore, e agora faz o quê? Ou está prestes a cair, e agora faz o quê? E a gente tem muito mais gente na cidade fazendo barulho para tirar árvores do que para plantar árvores. Eu sou moradora de Foz desde 2005. Eu só vi diminuir a população de árvores dessa cidade. Eu sei que muitas árvores foram plantadas, mas, gente, a maior parte das árvores que são plantadas não sobrevive. As nossas condições climáticas, elas não são favoráveis. Você tem que plantar muito para ter algumas poucas que sobrevivem. Além disso, elas demoram muitos anos para crescer, né? Não é toda árvore que é rápida. Então, você tira, por exemplo, as árvores do centro. A maioria delas foi e continua sendo retirada. Onde está a substituição? Quantos anos vai levar para crescer? E com a nossa lei de calçadas, a gente tem um conflito. Por quê? Porque o que ela determina como espaçamento para plantar as árvores faz com que a gente não possa plantar árvores. No máximo, pequeno. a gente pode plantar arbusto. Por quê? Porque a árvore vai crescer, a raiz vai crescer e a raiz vai ocupar o espaço que não é para ela ocupar segundo essa legislação. Então, é assim, estamos condenados a ficar queimando no sol de 45 graus de Foz do Iguaçu, é isso? Não, está faltando um pouco mais de planejamento. E, assim, muita gente se queixa da questão da falta de árvores, mas essas queixas não chegam à prefeitura ou aos meios de comunicação da mesma forma, com a mesma frequência, com a mesma intensidade que os pedidos para cortar. Então, a prefeitura também fica com uma sensação que todo mundo só quer tirar a árvore, e isso não é verdade. Mas, professora, quando a senhora diz que um departamento, enfim, criar algo que cuide melhor do setor de arborização da cidade, eu concordo muito com a senhora. Nós aqui... Isso é, inclusive, obrigatório. A gente tem muita reclamação assim, ó. Fazia 6 meses que eu pedi para cortar a árvore, o vendaval que deu na quinta-feira passada, derrubou, pegou em cima do meu carro, arrebentou a cerca, não sei o que, aonde que eu vou? Né? Vai se queixar na CBF. Entendeu? Aqui não é. Eu posso contar, que eu já contei isso aqui no microfone da Rádio Cultura. Aqui na frente, aqui onde está a rádio e tal, eu queria trocar. Qual é a árvore símbolo da cidade? É o ipê. Então, vamos colocar um ipê roxo, vamos colocar um ipê amarelo aqui, que era o local das árvores. Não é exagero, fiquei 4 anos tentando isso. Eu ganhei árvores da prefeitura para plantar aqui internamente no quintal, mas não teve o desiderato final da análise de 3 protocolos que foram encaminhados para a prefeitura. Foram em 3 administrações, professor. 3 administrações. É ruim, funciona mal. Mal. Eu sei que andaram mudando agora a legislação, que a própria pessoa se responsabiliza, e aí ela acaba tirando a árvore. E aí nós corremos esse risco, né? Tem um que realmente está vendo que tem um perigo ali e tal, e quer evitar esse perigo. E tem aquele outro que diz, isso aí me atrapalha e em nome do perigo eu vou arrancar. Professor, o senhor com a palavra. O que eu vejo é o seguinte, né? Voltando a essa questão do risco. Para mim, o que deve balizar essa questão da Avenida Pedro Basso é uma certeza que a gente precisa ter em relação ao risco que uma árvore tem de cair. Se existe esse risco, se isso tá, eu sou arquiteto, mas há biólogos, há agrônomos, pessoas que podem fazer esse diagnóstico e dizer, olha, um vento leve pode derrubar essa árvore tem que ser trocada. Eu acredito que a gente tem consenso disso. Daí é uma generalização, aí o negócio complica. Por quê? Para que você vai derrubar árvores que não estão doentes? Ou que talvez é leve, dá para tratar? Então deixa a árvore. Daí você começa a fazer uma substituição. Assim como a Luciana acabou de falar, de um planejamento de arborização, você pode ter um planejamento de recuperação da Avenida Pedro Basso. Então, assim, nós vamos ver que todas essas que a recomendação é derrubar, tem 10 que são críticas. Não vamos preservar. Minha visão, eu tenho que tirar. Sabe? Aí, assim, como é que a gente substitui? Vamos colocar uma de 30 centímetros? Vamos fazer um investimento e colocar uma de 3 metros de altura, de 4 metros de altura? Às vezes os moradores vão dizer, gente, vamos fazer um rateio aqui para preservar o patrimônio da Pedro Basso, vamos colocar árvores de 5 metros de altura.
vai ser mais caro você adquirir, mas em compensação você não espera 30 anos para ela atingir determinada altura. Bom, segunda fase, aí você divide. Primeira fase é a retirada do crítico para evitar o acidente. A segunda fase é aquelas outras já estão crescendo, conseguiu recuperar algumas, tirou, não precisa mais derrubar, vamos para a segunda fase, substituir mais tantas. E assim você vai levando, preserva esse patrimônio que é não só patrimônio cultural, é a árvore. Sim. Por que você vai derrubar se não precisa? Sabe? É um ser vivo. Então você preserva a árvore e assim vai fazendo essa recomposição. O ideal era que tivéssemos um plano de arborização da cidade, né? Nesse aspecto, porque Foz é um exemplo, sabe? Tem cidades que são ainda mais arborizadas. Você vai em Maringá, por exemplo, né? Tem alguns municípios aqui no Brasil que são exemplos porque você anda de carro meia hora na sombra. Isso preserva a qualidade de vida nossa, né? Então, eu vejo Foz como um exemplo, mas pode melhorar. Tem ruas que não tem uma árvore, e quando tem ainda corta, quando você vê já derrubou. Eu estava passando naquela alameda, não sei, que liga Felipe Vancher para entrar na Paraná, lá no finalzinho, que são plátanos, que é uma espécie exótica, é a árvore símbolo do Canadá. Lindo. Eu passei ontem ali, eu vi, tinha cortado uma. Eu olhei aquilo, puxa vida, por que será que cortaram? Será que estava, né? Tinha risco, não tinha? Mas são essas surpresas. Pode ser até que ela estava ameaçada a cair e eles foram lá e cortaram. Mas me chamou a atenção. É Rua Paulo, não sei das quantas, eu acho o espaço mais bonito ali, professor. É bonito. É ali, das ruas. Linda. Alguém teve essa ideia, plantou plátanos de fora a fora. Aí tem gente, às vezes, que é contra, porque é exótica, porque não sei o quê, tinha que trocar por nativa. Tem todas, são paradigmas, né, do paisagismo e da arborização. Mas eu considero uma rua bonita. O fato é que quando a gente passa e vê aquele corte decepada mesmo, aquilo é uma agressão para a gente, se não é discutido, planejado. Baltazar, Luciano, primeiro, nós temos bons exemplos em Foz do Iguaçu. Cito lá perto da Unioeste, plantaram um monte de ipê, né? Uma rua relativamente nova. Tá, o problema é que a mudinha é pequena e tal, a gente ter plantado algo maior porque menos tempo começaria a ocupar. Mas tem o plantio, né? Mas a comunicação, por exemplo, essa árvore que você cita ali perto da Felipe Vanche, se tivesse uma plaquinha lá, ó, tá condenada, tivemos que cortar por algum motivo, para a população ir sabendo, senão ela só se depara quando já não tem mais, foi suprimida. Exato. E nós temos outros lugares que não dá para plantar árvore. Por exemplo, a Felipe Vanche só dá para plantar poste. Né? Agora poste deu para plantar um monte lá, mas árvore Impossível. naquele canteirinho central é minguadinho. Aliás, lá, o professor, como tem. arquiteto urbanista, deve andar na Felipe Vanche e ficar horrorizado. Todo né? dia eu Aquilo ali. passo. Aí você pega a General Meira, que foi feita agora, que fizeram um canteiro central, todas as plantinhas que foram colocadas ali foram compradas de fora de Foz do Iguaçu. Gente, o nosso horto municipal tem que ter capacidade para produzir as plantas que vão nas ruas da nossa cidade, né? É exatamente isso que eu queria, tinha tido de curiosidade, perguntar para o urbanista e para a bióloga. Qual é a árvore que serve? O que é? Porque eu penso que clima deve ser analisado, temperatura, né? Quer dizer, segurança, tudo isso não deve ser uma única árvore e tal. Mas o que é uma árvore urbana que vai ter, né? Que vai ser bonita, o que é, professora? Árvore urbana, até o Alexandre pode falar melhor que eu, mas a questão é a seguinte: a arborização urbana não é floresta. A gente não tem que pensar na arborização urbana da forma como a gente pensa em floresta. São necessidades diferentes. Então, o que uma árvore urbana precisa ter? Ela precisa ter copa, ela precisa ter flor, ela precisa ter fruta, ela precisa ser atrativa para as pessoas que moram ali e, ao mesmo tempo, possibilitar não só, né, uma temperatura mais baixa, mas também a presença de uma diversidade de animais, né, e de fungos e de outros organismos que mantenham a qualidade ambiental do município, que ela não é uma qualidade abstrata, ela nos afeta diretamente. Quando você encontra uma árvore que tem ali um líquen branco ou rosa, né, que indica uma boa qualidade de ar, isso é bom para nós. Ele está ali porque ali é bom em termos de circulação do ar, não tem poluentes, etc. Mas isso é uma informação para nós também. Então, se um organismo exigente está num lugar e aquele lugar tem qualidade, nós somos beneficiados também. Então, a árvore precisa ter boa infiltração de água no solo, isso é importante. Ela precisa ter raiz que a mantenha com segurança,
ali, né, que os ventos, a gente tem muito vento forte em Foz, então precisa ter árvores que sustentem melhor o vento. E a gente não pode ter nas calçadas as novas árvores, né, as antigas, vamos deixar as antigas saudáveis aí, por favor, né? Mas as novas, elas precisam ser árvores menores por causa da nossa lei de calçadas. Mas, professora, se eu meter um flamboyant lá de Maringá, ele arrebenta a calçada em meia dúzia de dias. E ele cai porque ele tem a raiz frágil, ele é frágil, é Eu suscetível nem sabia ao que era tão vento. frágil, mas eu sei que E parece que tem a raiz tem que ir flamboyant, para cima, não para baixo, eu não E sei. aqui em Foz tem bastante flamboyante. Tem bastante. eles Mas eu são acho que lindos. acho que a professora tocou numa questão que é a questão de não é árvore velha, mas ela vai ficando doente e, por exemplo, você planta a árvore urbana, tem a calçada, tem o asfalto, ou seja, está impermeabilizado. Imprensado. Impermeabilizado, né? A chuva não cai não água a raiz como deveria, apodrece a raiz, aí a árvore fica condenada. Parece que esse é um problema, né, do urbano. Não, ela não vai apodrecer por falta de água. Né? Por excesso, sim, ou por fungo e tal. Isso. Mas a questão é que uma das funções das árvores é justamente recarregar os lençóis freáticos, fazer a água chegar no que depois vão ser as nascentes, né? No que vai, então, ela precisa ter uma raiz mais profunda. Mas eu só queria destacar uma coisa que eu acho importante aqui. As árvores, elas precisam ser restauradas e precisam de manutenção. Não é uma questão de condenação. Imagina se Sim. entre a nossa população fosse assim, a pessoa dá um espirro, mata. Gente, se a árvore está doente, ela tem que ser tratada, existe técnica. A gente precisa de profissionalização no cuidado com as árvores. Nós aqui em Foz ainda somos muito amadores em relação à poda, em relação à manutenção, em relação ao plantio, entende? E essa não é uma área nova de conhecimento. Tem muitos bons profissionais, tem muito conhecimento. Então, a gente precisa ter profissionais gabaritados ou que sejam formados para exercer essa função. A Copel, quando faz a poda, ela se preocupa com a botânica ou com o fio? Nem com a botânica, nem com o fio, eu diria. Assim, a gente tem árvores, vamos dizer assim, a gente usa o termo arquitetura emprestado ali, né? A gente tem árvores com uma arquitetura muito comprometida em Foz. Por quê? Primeiro se escolhe plantar árvore debaixo do fio. Mas, gente, por que não na calçada do outro lado, não na calçada do fio? Segundo, aí, já que plantou debaixo do fio, espera a árvore alcançar o fio e aí corta a copa dela ou faz ela ficar um Y. E aí desequilibra a coitada. E depois ela vai crescendo e vai desequilibrando mais. Ela cresce deformada, suscetível a doenças, por causa da forma como ela foi cortada. Então, a poda já seria assim, profissionalizar a poda melhoraria muito a situação de saúde das nossas árvores de Foz. Diga lá, professor. É que assim, nas aulas que a gente tem de paisagismo, eu costumo falar para os meus alunos, né? As árvores são seres vivos. Como que a gente projeta a árvore? Se eu sou um arquiteto, faço projeto, como que eu projeto a árvore? Eu tenho que ver o resultado que eu quero e, a partir disso, escolher um ser vivo que vai encaixar naquele resultado. Então, a gente tem, aqui em Foz, às vezes um lado da calçada tem fiação, o outro lado não tem. Do lado que não tem, você põe uma árvore, você pode colocar uma árvore de porte grande. No lado que tem fiação, você coloca uma árvore de porte pequeno ou médio, dependendo da altura dessa fiação. Ela vai crescer e não vai comprometer a fiação onde tem fio. A grande, deixa ela embora. Então, assim, no plano de arborização, você tem dezenas de espécies recomendadas, tanto grande quanto pequena. Então, por exemplo, a questão das raízes que vocês falaram, né? Figueira, ficus, que também é uma outra espécie, a raiz ela é superficial. Eu lembro, numa universidade que eu trabalhei no Espírito Santo, tinha uma figueira que era a coisa mais linda, né? E ela estourava toda a tubulação de esgoto anualmente, porque a raiz ela vai quebrando tudo. Né? Se tiver tubulação de elétrica, de esgoto, de água, ela estoura. Então, você tem que evitar esse tipo de árvore, porque as raízes vão comprometer. No aspecto urbanístico, você também, né, não é recomendado colocar uma árvore de folhas caducas, ou seja, que as folhas todas caem no inverno, porque isso vai aumentar a mão de obra de limpeza. Às vezes você tem um parque, você até coloca lá, faz parte até da paisagem, né? Mas se você torna isso uma regra,
você vai ter um trabalho maior de ficar limpando. E quando ela solta determinadas sementes, ou até frutos, e aquilo apodrece quando cai no chão. Brasília é pior tem ainda. Não, vamos botar uma jaqueira, né? Embaixo, Nossa. em cima de um estacionamento. Né? Então, esses cuidados precisa ter nesse planejamento. Você vai desenvolver um plano de arborização, então você tem que cuidar de todas essas variáveis que acabam interferindo aí no projeto. E só para colocar um pouquinho mais de pimenta nesse molho, né? As pessoas pensam em árvore como mobiliário, né? Põe para lá, põe para cá, tira uma, bota duas, mas é como o Alexandre falou, elas são organismos vivos. Eu não sei se vocês têm conhecimento disso, mas hoje em dia existem muitos grupos de pesquisa trabalhando com a fitocognição. Então, as pessoas estão estudando memória, aprendizagem, relacionamento, afeto de árvores, linguagem de árvores. E elas têm. Tem até um autor que se refere às árvores. Professora, a história de dar um abracinho na árvore é correto de manhã cedo? Te amo Pois e tal? né? Eu assisti esses tempos, até coincidentemente, um documentário que mostra a comunicação entre as árvores. Através das raízes, as árvores se comunicam e quando tem uma doente, aqui está, as outras ajudam aquelas a se Isso está recuperar. provado já cientificamente. Há mais de 30 anos. Eu era criança uma vez que eu assisti uma reportagem, fizeram um teste de várias plantas em vasos, né? Todas elas monitoradas para pegar as reações, né, de estímulos, porque a árvore ela emite sons, emite vibrações, e aí eles vieram com uma tesoura, cortaram toda a primeira muda, o primeiro vaso, depois cortaram da segunda, e eles foram monitorando as reações das outras plantas. À medida que eles foram vindo, as próximas começaram a manifestar uma reação totalmente diferente, como se estivesse prevendo que iam ser podadas, entende? Então, são seres vivos, né? E precisa ser levado em consideração. Para nós fazer uma vez fora e apenas registrar aqui, até para obedecer aqui o pedido da professora em relação à agenda dela, o Jefferson Machado diz o seguinte: doutor Nelson, que tal dar um pulo em Maringá e pedir emprestado modelo de arborização? É só querer fazer tudo que tem solução. Deixa eu só dizer uma coisa, eu me atrevo a dizer, Maringá conheço bem, Maringá conheço muito, muito bem. E, primeiro, o que a prefeitura também já pagou de indenização por conta de queda de árvore lá é uma festa também, viu, Jefferson? Mas acredito que ano a ano Maringá aprende muito, porque Maringá tem 3 parques na cidade, que é um Parque do Ingá, o Horto Florestal, mais o outro parque, que é uma lindeza, é lindo de ver e tal, né? Para a gente ter uma ideia, a Pedro Basso, nesse trecho que tem, se eu pegar Nel Martins e a Santos Dumont de Maringá, no mínimo eu multiplico a extensão, que tem o mesmo desenho dessas árvores, essas 2 ruas especificamente. Ela vai cortar avenidas lá da cidade e tal, que eu me lembro, só para dizer aqui do Jefferson. Mas para fazer 9 vezes fora do relatório. Professora, o relatório está exagerado, está correto, carece de uma melhor comprovação? Esse relatório, esse parecer, ele precisa ser detalhado e aprofundado. Ele é Pois é, mas é a prefeitura que disse que vai ter que mudar. E olha, no próprio relatório, risco... ele assume um tom moderado, né? Ele faz uma consideração em relação ao valor urbano paisagístico e a outras necessidades e fala que precisaria do equipamento para de fato afirmar o que está sendo afirmado. Então isso é como se fosse assim, ó, primeiras impressões. Olhando de longe por cima do alto, é isso que se constata. Mas se for para a gente ter um laudo conclusivo, esta fica, esta sai, essa precisa ser tratada, essa vai levar tanto tempo, aí a gente precisa de um exame mais aprofundado. Porque tem o seguinte, professor, eu fico imaginando aqui, ó, já fico imaginando também uma coisa negativa em relação a isso. Vocês imaginam daqui uns dias, cai uma árvore dessa, não vão ser catastrófico aqui, enfim, danifica um carro lá. O advogado dessa pessoa já vai dizer, a prefeitura tanto sabia que já fez até um relatório. Sim, Tanto sabia que a árvore ia cair, que não sei o que para papá, não há que se falar em vendaval, não há que se falar em caso fortuito, força maior, coisa parecida. Então, eu fico pensando o seguinte, tem um relatório aí que vai ter que ser resolvido. Sim. O que o senhor acha, professor? Eu penso que talvez o consenso em relação às árvores críticas, tendo consenso, eu penso que já deveria se partir para uma primeira fase. Entende? Porque você tem ali uma classificação, né? As críticas é uma quantidade menor. Talvez começar por essas aí,
Se não tem consenso, o equipamento, o que precisa ser feito para ter essa certeza, sabe? Então, você não sai cortando árvore para poder resolver um problema, porque está faltando... Vai que um dia cai a árvore. Falta consistência, mas os casos mais críticos, isso eu penso que é mais fácil de se atingir o consenso e partir para uma solução. Alfeneiro é o que eu faria. É uma árvore... O que é essa árvore alfeneiro? Porque é o maior número de casos críticos dessa espécie alfeneiro. É uma árvore exótica. Então, é isso que eu estava falando da diferença de a gente falar de árvores urbanas e falar de vegetação, de floresta, de bosque. Então, muita gente critica a presença de árvores exóticas na arborização urbana, mas elas não são um problema se elas não forem árvores que se propagam indiscriminadamente, ocupando, né, o nicho de outras árvores nativas. E se elas não estiverem próximas de bosques, ou, por exemplo, do Parque Nacional, né, de um lugar que é de vegetação nativa. Então, o problema não é ter árvore exótica, é qual, é quando, é onde, é como é que ela está. Agora, em relação aqui a esse laudo, eu pediria uma segunda, uma terceira opinião mais aprofundada, até porque o técnico que está lá está fazendo uma função muito difícil, sozinho, sem uma qualificação mais aprofundada oferecida pelo próprio serviço, porque as pessoas, como são poucos os profissionais na secretaria, é aquela coisa, né? Joga em todas as posições. Precisa de mim aqui, eu vou. Preciso lá, eu vou. Eles têm que cumprir diversas funções. Então, assim, a gente precisaria de ter um quadro profissional que, se não foi contratado para a especificidade daquela função, precisa ser formado para isso, ou precisa ter apoio externo para isso. Em Foz, a gente tem a satisfação, vamos dizer assim, de poder contar com profissionais gabaritados em várias áreas, por exemplo, pela Uniamérica, pela Unila, pelo IFPR, nas universidades, em empresas, em diversos órgãos. Então, a prefeitura também não precisa resolver tudo sozinha, ela precisa aprender a fazer parcerias, convênios, termos de cooperação, né, e contar com a expertise do município para isso. E existem também editais, você pode recorrer a editais para o Ministério do Meio Ambiente, Ministério das Cidades, para outros órgãos, né, Fundo Brasileiro de Biodiversidade. Tem uma série de fundos que poderiam ser usados para contratar gente especificamente para coisas técnicas que não estejam sendo atendidas. Professora, infelizmente, as prefeituras se aproveitam muito pouco da academia. E Foz do Iguaçu é uma festa. Né? Infelizmente. Caramba, você tem aí uma Unila para quê? Você tem uma Unioeste para quê? Você tem a Uniamérica, você tem UDC, você tem... Pô, são... áreas, todas as áreas do conhecimento, colégio agrícola, quer dizer, você tem. Diga lá, professor. Não, só me permite fazer um contraponto, que assim, eu coordeno o curso de arquitetura lá da Uniamérica e a gente tem uma parceria com a prefeitura, né, e temos feito alguns projetos em várias áreas, né, em vários cursos que a gente tem conseguido alguns resultados interessantes. Posso citar aqui, porque eu acho que tem que aprofundar isso. É mais pela metodologia de vocês do que a metodologia da prefeitura, professor. Na verdade, eles nos trazem as demandas e a gente acaba atendendo, né? Então, o Parque Linear do Rio Boici foi um projeto, até a Luciana conhece bem, teve participação da Unila. A Casa da Memória de Foz do Iguaçu foi uma outra demanda trazida pela prefeitura e o imóvel já foi passado para a fundação, vai ser feita a licitação no ano que vem e o nosso projeto, feito pelos alunos e professores, vai ser termo de referência. A iluminação da fachada do Colégio Mitre e do Gresf, também projetos de alunos através de demandas chegadas tanto da iniciativa privada quanto do poder público. Mas eu concordo que isso ainda tem muito que melhorar e a Uniamérica está investindo para poder melhorar ainda mais o atendimento dessas demandas. A gente pretende... Porque isso pode ser... Eu estava pensando, quando você falou, eu estava pensando na Pedro Basso. Por que não montar uma comissão de docentes das instituições e analisar árvore por árvore? Eu tenho certeza, não sei se você concorda comigo, Luciana, vai chegar 5 biólogos e agrônomos numa árvore e vai dizer, essa tem que derrubar. Não precisa botar tomógrafo. Eu atravesso meu braço aqui nesse buraco qualquer. Tem coisas que são óbvias, tem outras que vai ficar meio a meio. Tem que, não tem que. Então, vamos trazer um exame mais acurado. É lógico. Então, assim, de repente, os casos críticos são poucos. Esses aí é consenso, vamos trocar. Isso pode ser rápido, porque às vezes, e a gente tem parcerias com a Unila, a gente percebe que às vezes, quando tem que entrar na engrenagem
do convênio, do contrato, da licitação, isso às vezes leva 1 ano para você conseguir. Aí aquele risco que você falou, caiu em cima de um carro, o cara teve aí, fizeram um auê, foram na rádio, e tem parecer, tem relatório. E se tem alguém dentro desse carro? Se acontece uma fatalidade, a pessoa vai dizer, poxa, mas se tinha um relatório dizendo que tinha árvores, por que não tirar pelo menos essas piores? Sabe? Eu acho que esse é o ponto que a academia pode ajudar. Você reúne as cabeças, são aqueles caras que a gente confia. Se tiver uma árvore na minha casa, eu vou chamar fulano e beltrano. O que eu faço? Eu vivo fazendo isso. Sabe? Eu derrubo ou não derrubo? O cara vai dizer assim, cara, essa daqui tu pode tirar, tu vai ter problema. Eu vou confiar e vou tirar aquela árvore. Entende? Então, é uma questão de que a academia pode, sim, melhorar essa parceria, pelo menos para tirar, vamos dizer assim, essa polêmica do ar e chegar a algum consenso, que eu acho que é possível. Né? E só complementando, embora os termos, né, legais de cooperação eles demorem e aí teriam que entrar num planejamento, uma coisa como essa proposta aqui pelo Alexandre pode ser feita em 1 dia. É uma reunião técnica. Exato. Reunião técnica informal. A prefeitura convida, os profissionais comparecem, ou uma reunião do próprio COMAF, né, que é o Conselho Municipal de Meio Ambiente, e pronto, se faz um parecer ali pelo COMAF com os técnicos. 1 dia se resolve isso. Exato. Gente, muito obrigado aqui pela presença de vocês. Deixa eu só lembrar, a Uniamérica, quando a gente fala aqui, a Uniamérica ela tem uma metodologia que ela aplica, digamos, tudo assim meio que na prática. Curso de Direito, por exemplo. Tá? Então, o cidadão, o professor fala, habeas corpus é o remédio para você trazer o sujeito com liberdade, etc. Vai lá no fórum ver como é que é o habeas corpus, como é que faz, e eu vivo recomendando. Eu sou meio do sistema antigo, não é que sou meio, sou inteiro do sistema antigo, fico um pouco olhando. Cara, eu também sou. Meio que não compre, mas funciona, professor. Funciona. Funciona, sim. Tá, consegue ótimos, o tal do descomplicar, tem vários. A minha formação foi toda tradicional, depois a gente veio se desformatando para aplicar esse modelo e hoje tem dado um resultado bem interessante. Tem dado resultado positivo. Gente, eu agradeço vocês, obrigado, professor Baltazar, volte mais vezes aqui. Estou à disposição. Professora, obrigado pela presença da senhora. Eu vou para o intervalo